1 João capítulo 2, eu quero ler versículo 16. Primeira epístola de João, capítulo 2. Realmente vamos ler começando com o versículo 15, 16 e 17, os 3 versículos últimos do capítulo 2. 1 João capítulo 2, começando com o versículo 15, diz aqui: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Um aviso importante e uma promessa bendita, né? Vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio de estar reunidos aqui hoje, mais um domingo de manhã para estudo da tua palavra. Pai, nos ensina, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, Pai, para que todos nós podemos crescer na graça que há em Cristo Jesus. E qualquer pessoa que não conhece Cristo também pode chegar a conhecer Cristo logo hoje, amanhã. Pai, esteja comigo e ensina. Eu posso ensinar de tal maneira que fique fácil entender. No nome de Cristo pedimos isso e obrigado mais uma vez, Pai, por todos que estão aqui. Lembramos também que há pessoas que não vieram longe. E tu sabes a razão, trabalho, saúde, problema de família, o que for, Pai. Abençoa e talvez estão já assistindo pela internet. Obrigado pelos que estão assistindo. Amém. Em nome de Cristo, oramos. Amém. Então, nós estamos agora, algumas semanas, vendo os perigos apresentados pelo apóstolo Paulo nesta epístola. Vimos já os caminhos do mundo. E dentro dos caminhos do mundo vimos o mundo da humanidade, os mundos da moral e o mundo do materialismo. Depois passamos para a fraqueza da carne, e todos nós somos fracos. E depois, semana passada, terminando a fraqueza da carne, fomos passando para as ciladas do mal. E eu quero ler Efésios 6:11, não precisa abrir, mas eu quero relembrar desse versículo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O fato é que temos um inimigo e que sempre está tentando nos conduzir a pecar contra o nosso Senhor. Então, semana passada, nós notamos que Satanás, o nosso inimigo, é chamado o diabo 4 vezes nessa epístola toda. É conhecido ou também chamado do maligno 5 vezes. E também está referido como o que está no mundo, em 1 João 4, que eu vou ler também. Filhinhos. Lembra, filhinhos aqui está referindo a todos que conhecem Cristo, todos os nascidos, todos que têm aceitado Cristo como Salvador, o único, nasceram de novo, né? Então, filhinhos, sois de Deus,
e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então aqui ele está referido como o que está no mundo. Além desses nomes, também identificamos outros nomes pela Bíblia toda. Adversário, Belzebul, Belial, Diabo, Dragão, Satanás, Serpente, o príncipe deste mundo, o príncipe das potestades do ar, o Deus deste mundo. Então, todos esses nomes nós vimos e procuramos os versículos, se lembrar. E ao estudar sobre o diabo, Satanás, nosso inimigo, aprenderemos várias coisas. Por exemplo, semana passada nós vimos o programa do diabo. E nós lemos capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo 8, que diz: quem pratica o pecado é o diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O programa do inimigo é maligno. Ele peca desde o princípio, como nós lemos. O tempo do verbo aqui denota, do verbo grego, denota o que começou no passado e continua no presente. Quer dizer, o diabo pecou no início da sua carreira como o diabo. Ele peca. Não parou. O programa pecaminoso de Satanás é descrito na visão de Isaías, onde fomos, na qual ele dá uma visão panorâmica de toda a carreira de Satanás. Nós não entramos em detalhes, mas passamos. O profeta o descreve como aquele que debilitava as nações. Isaías 14:12. E também vimos o versículo 16 de Isaías 14. É este o homem que fazia estremecer a terra, que fazia tremer os reinos. E versículo 17, que punha o mundo como deserto e assolava as suas cidades. Ele ainda faz isso. Pelo fato, todos os conflitos e guerras, com suas consequências devastadoras, são atribuídos a Satanás. Isso é apontado precisamente em nossa epístola de João. O que enfatizei semana passada é que o programa de Satanás é um programa de ódio e assassinato. Ele procura humilhar e destruir os homens. Jesus disse: ele foi homicida desde o princípio, não da sua criação, mas desde o princípio que ele pecou. O diabo, também vimos, é auxiliado em seu programa por um hoste, um exército grande de demônios. Seu primeiro estado era de santidade, criado por Deus, em contraste com o seu atual estado de pecado, no qual eles entraram deliberadamente. O diabo continua a pecar como fazia no início da sua carreira como o diabo. Assim como o exército de anjos caídos que o seguiram. Então hoje nós vamos passar agora do programa do diabo para o povo do diabo. O diabo tem um povo? Tá. Vamos, capítulo 3, 1 João. Vamos ler versículos 8, 9 e 10. 8, 9 e 10. Já temos lido o versículo 8, mas eu quero ler novamente. Capítulo 3, 1 João. Versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou,
para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele. Ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Duas declarações na epístola ensinam que o diabo tem sua própria família e seguidores. Versículo 8, aquele que comete pecado é do diabo. E versículo 10, nisto se manifestam os filhos do diabo. Em contraste, os filhos de Deus e em contraste, os filhos do diabo. O verbo em versículo 8, quem pratica o pecado implica ação contínua. A palavra grega, poieto, um particípio do tempo presente, denotando alguém que faz questão de praticar o pecado. Suas propensões e práticas pecaminosas provenientes de sua natureza depravada e controlados por Satanás provém que ele é do diabo. Suas ações procedem do diabo como sua fonte. Os filhos do diabo são conhecidos pelo fato de que não pratica justiça. Não pratica justiça. Versículo 6. Quem que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu nem o conhecer. Quem pratica o pecado é do diabo. Vamos para Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, o início do Novo Testamento. Mateus capítulo 13. Aqui nós temos a parábola do semeador. Mateus capítulo 13. Também conhecida a parábola do joio. Eu vou ler versículos, começando com o versículo 24. Propôs-lhes Jesus, propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Nesta parábola, o Senhor ensinou aos discípulos sobre três coisas. O semeador, que é a pessoa, a semente e também a terra, ou as terras, ou os solos, que está mencionado nessa parábola, começando com o versículo 24 até 43. Jesus disse que o inimigo veio e semeou joio no trigo. E então, em sua interpretação da parábola, ele acrescentou a algo. Vamos ler a parábola inteira. Já li em versículos 24 e 25, então vamos com o versículo 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também no joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso.
E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, ao qual é realmente o menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola diz: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Tudo isso Jesus, por parábolas, à multidão. E nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo. O campo, aqui é a referência à terra, ao solo, né? O campo é o mundo. O mundo de toda a humanidade. Né? E tudo que vem do mundo. As práticas, concupiscências, é isso que está referindo ao mundo. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Quem são os filhos do reino? Nós, aquelas pessoas que têm aceitado Cristo como seu único suficiente Salvador. E o joio são os filhos do maligno. Quem são esses? Dos filhos do maligno. Quer dizer, mas quem são esses? Os que não conhecem Cristo como seu único suficiente Salvador. Não são filhos de Deus. São filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Então, quando ele interpretou a parábola para seus discípulos, versículos 38 e 39, ele disse: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Em outra ocasião, o apóstolo João, citando o Senhor Jesus, e Jesus, quando for citado, estava usando uma linguagem bem mais forte do que usou aqui em Mateus. Vamos para João, capítulo 8. O Evangelho de João, capítulo 8. E aqui nesse capítulo, Jesus está tendo uma discussão com os líderes fariseus, líderes religiosos, e enfim tocou o assunto de Abraão, o pai físico da nação de Israel, dos judeus. E esses líderes estão criticando, em oposição a Jesus Cristo.
E nós não temos tempo para ler todo esse trecho, mas chegando ao versículo 42, nós vamos ler. Disse-lhes, pois, Jesus, e nota como ele fala bem forte. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai, quem? Ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Anos mais tarde, o apóstolo Paulo, vamos para Atos, capítulo 13, estamos em João, próximo livro, Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13. O apóstolo Paulo, nós vamos ver o apóstolo Paulo hoje à noite, ainda chamado Saulo, né? Mas aqui já é Saulo. E Paulo está na sua primeira viagem missionária e eles chegaram navegaram para Chipre, Salamina, e foi visitando as sinagogas lá, para assim pegar a palavra que cada sinagoga tem e apresentar o Messias, Cristo Jesus. Então, e lá encontrou um mágico. Paulo disse a esse mágico, ele era conhecido como falso profeta também, foi chamado Bar Jesus, filho de Jesus, sendo também encantador, também foi conhecido por outro nome, Elimas. Em versículo 10, Paulo fala direto para ele, ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? E logo lendo, vamos ver que ele ficou cego. Suficiente para falar dele, mas ficou cego. Paulo pronunciou, ficará cego, versículo 11, por algum tempo, para aprender quem é o verdadeiro Deus. Né? Então, em Efésios, capítulo 2, estamos em Atos, para Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas e finalmente Efésios, capítulo 2. Paulo disse, versículos 1 e 2, referindo a Deus e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aqui Paulo está referindo a nossa vida antiga, antes de conhecer Cristo. Éramos filhos da desobediência. Éramos, né? Filhos do diabo. Mas um dia, aceitando Cristo como único
suficiente de Salvador. Fomos nascidos na família de Deus. E então, ele fala em que no outro tempo, seu tempo passado, antes de aceitar Cristo, no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do mundo. O Espírito que agora opera no Espírito de Deus. Indo para Colossenses capítulo 3, podemos ver ele adicionando Colossenses capítulo 3, agora o versículo 6, ele diz, falando também daquele tempo, pelas quais coisas, talvez devemos ler versículos 4 e 5. Vamos começar com o versículo 1, para pegar o contexto. Colossenses 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, agora quem que já ressuscitou com Cristo? Temos essa posição espiritual, né? É só nós, os filhos de Deus. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, do mundo. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Por isso fala de já estar ressuscitado com Cristo. Quando Cristo, que é a vossa vida, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, agora esse é dirigido aos filhos de Cristo, filhos de Deus, né? Mortificai, considerar morto, pois, os vossos membros que estão na terra, sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Esses são avisos para os filhos de Deus. Considerai a si mesmo morto para estas coisas. Se considera assim como morto, então a tentação não pode afetar. Por quê? Está morto. E assim você pode evitar cair na tentação, quer dizer, pecar. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. No futuro, a ira de Deus vai julgar tudo que nós lemos no versículo 5. As pessoas, os filhos do diabo, vão enfrentar a ira de Deus. Mas agora, versículo 8 diz: despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E lembra, devemos também nos vestir de toda a armadura de Deus. E isso tem que ser feito uma vez na sua vida, desde que aceitou Cristo. Não. Uma vez por ano? Não. Uma vez por mês? Seria bom. Melhor ainda, uma vez por semana? Sim. Mas ainda melhor, cada dia. Se levantando, pensa da armadura. E pensa do que vou enfrentar hoje. Então eu vou colocar toda a armadura de Deus. Procurando em Efésios 6. Então, levando todas essas passagens que nós temos lido agora, pensando nessas coisas, entendemos que Satanás tem seu povo
sendo homens e mulheres sob sua influência, que se entregam às más paixões motivadas por ele. Além de um demônio pessoal, seria possível explicar os esforços multiplicados de homens e mulheres perversos para corromper os outros. Quando os homens pecam e induzem outros a se entregarem às suas paixões profanas, eles estão apenas cumprindo os propósitos daqueles sobre cujo controle eles são mantidos. Na verdade, temos visto, a Bíblia divide a humanidade em duas famílias. A família de Deus e a família do diabo. Nosso texto nos diz que essa distinção é manifesta. Os filhos do diabo são conhecidos pelo fato de cumprirem as ordens do diabo. E se eles continuarem sob seu domínio, eles devem necessariamente compartilhar sua condenação. Filha de Deus também, que nós temos. Em Mateus capítulo 7. Voltando para Mateus, agora para o capítulo 7. Em Mateus capítulo 7, outra ocasião, o Senhor Jesus nos informa que uma árvore é conhecida por seus frutos. Vamos ler versículos 15 a 20. Mateus 7, começando com o versículo 15. E nós lemos: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas de espinheiros, ou figos dos abrolhos? Não. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e a toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Por essas ações, carregamos as marcas características de nosso relacionamento. Ou eu tenho relacionamento com Deus e produzo frutos bons, ou eu tenho relacionamento com o diabo e demonstro frutos maus. Também pode dizer que o mundo está dividido em apenas duas classes, duas famílias, duas classes: trigo e joio. O trigo sendo os nascidos de Deus e o joio sendo os nascidos de Satanás. Então aqui o povo do diabo. Agora vamos voltando para 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. Vamos ver agora as perspectivas do diabo. As expectativas. Então vamos ler 1 João 2, versículo 13 e 14. 1 João, capítulo 2, versículo 13 e 14. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno.
eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Aqui, João tem dividido todos os salvos em 3 grupos: os nenês na fé, os jovens na fé e os maduros. Agora vamos para capítulo 3, lendo novamente, versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifesta para desfazer as obras do diabo, as suas perspectivas. E agora capítulo 4, 1 João capítulo 4, versículos 4 a 6. Filhinhos, essa palavra é aquele termo nascidos, do que João, no capítulo 3, dividiu em 3 grupos, né? Os nenês, os filhos, nenês, os jovens, os pais. Então, mas aqui são todos grupados. Filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. O apóstolo Paulo, nesta epístola, não aborda o assunto da condenação final de Satanás. Não tem espaço nessas poucas páginas para tocar nisso, né? Mas ele toca nisso no livro do Apocalipse, que nós não vamos estudar. Queremos ver o que a epístola tem a dizer sobre as perspectivas de Satanás com os filhos de Deus. Ele tem planos contra vocês, contra mim. Suas perspectivas. João faz 4 declarações para nos mostrar e nos assegurar que suas perspectivas de vencer os filhos de Deus são muito pequenas. Quer dizer, não tem muito efeito, dependendo da sua vida espiritual. Ele escreve em 1 João 2,13: Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Em versículo 14, ele diz: Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. E em versículo 3, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E capítulo 4, versículo 4, que acabamos de ler: Filhinhos, sois de Deus. Não esqueça isso, né? Filhinhos, sois de Deus e já o vencestes, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. A primeira declaração dá testemunho do fato de que havia aqueles crentes na igreja primitiva que o venceram. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. O problema vem porque de vez em quando os crentes não vencem porque estão dando toda a sua atenção ao mundo em vez de fitando seus olhos em Cristo. Houve vencedores naquele tempo. Há vencedores hoje.
Os jovens referidos aqui ainda não haviam atingido o ápice da experiência cristã, nem estavam apenas começando. Eles não estavam nem no começo, nem no fim da sua vida cristã. Digamos que eles atingiram a meia-idade da experiência cristã. Este é realmente o momento em que Satanás ataca. Ele quer que você caia na tentação. Ele quer que você peque. Cuidado. Toma cuidado. Enfrentamos muitas tentações. Aqueles a quem João escreveu haviam enfrentado o tentador e as suas tentações, mas as venceram. Esses guerreiros enfrentaram e dominaram o adversário. Eles eram sóbrios e vigilantes. Vamos para a primeira pedra, que vem uns 3, 4 páginas antes de 1 João. 1 Pedro, capítulo 5. Vamos ler versículo 8 e 9. Pedro aqui diz para cada crente: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Agora, sede sóbrios, o que quer dizer isso? O que quer dizer? É sua vez. Entendidos. Hã? Entendidos, talvez. Entendidos? A verdade é, para mim, a capacidade de estar apto a discernir as situações. Ok? O que você pensa? O irmão Luciano pode responder. Sua vez. A tradução que eu estou usando aqui botou estejam atentos. Ok? Estejam atentos. A tradução. Estejam atentos. Mas isso é mais para vigiar, não? Tem o mesmo princípio também. Ficar atento. Seja sóbrio. Sóbrio é a pessoa que tem temperança moderada. Equilíbrio. Ele demonstra equilíbrio na sua vida. Seriedade é contida em emoções e caprichos. Despojado de demonstrações de poder, de cultura, de inteligência. Ele não procura a si demonstrar, né? Ele demonstra comportamento sereno, discreto, sério, sóbrio. Agora, vigilante, vamos ver essa palavra, refere àquele que vigia, que vela, permanece atento, sendo cuidadoso, cauteloso, precavido, zeloso, diligente em servir o seu Senhor. Então, sede sóbrios, vigiai. O verdadeiro segredo de sua vitória dessas pessoas jovens está em sua relação com a palavra de Deus. Lembra em 1 João 2, versículo 14, ele disse: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, por isso que são fortes. O crente
que não guarda a palavra de Deus não será forte, será fraco, vai cair. Entende? É crente, mas vai cair em tentação, vai pecar. Esses criaram o costume de vestirem e se apropriar de toda a armadura de Deus. Agora, temos referido à armadura de Deus, devemos ver todas essas armas. Vamos para Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Capítulo 6, começando com o versículo 13. Melhor, versículo 11. Efésios 6, 11. Melhor, versículo 10. Né? Olha, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isso vem da palavra. E se você não vive da palavra, você vai ser fraco. Não vai demonstrar os frutos bons que você deve. Vai ficar sem fruto. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Esse é o versículo do que começamos hoje. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra os hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O que é isso? Deus. E vestido a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Temos costume em dizer que há aqui armas defensórias e uma arma ofensiva. Mas na realidade há duas armas: a espada, que é a palavra de Deus, e também a oração. Então, parece que esses de quem João referiu em 1 João capítulo 2, criaram o costume de vestirem e se apropriar de toda a armadura de Deus. E lembra que uma parte dessa armadura é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eles lutaram até o fim. Portanto, sua vitória foi permanente. Sua força vem pelo estudo constante e na obediência à palavra de Deus. Agora, em 1 Pedro, capítulo 2, veremos que há leite para os bebês na fé.
1 Pedro 2, versículo 2 diz: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Agora, esse não é apenas para os nenês. Mas é a única coisa que o nenê pode ingerir. Porque não tem dentes, não tem costume de mastigar, né? Então, mas muitas vezes eu gosto ainda, já com 70 e poucos anos, um copo de leite. É boa. E o crente precisa muitas vezes tomar novamente as coisas iniciais acerca da sua vida. As coisas mais, ser lembrados das coisas mais mínimas, vamos dizer. Ou não mínimas, mas Básicas. básicas, obrigado. As coisas mais básicas. E o leite está cheio de nutrientes. Precisamos. Mas também, vamos para Hebreus capítulo 5. Há um mantimento sólido. Capítulo 5, vamos ler versículos 12 a 14. Porque devendo já ser mestres pelo tempo de ser nascido de novo na vida, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, o leite. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Não quer dizer que é perfeito, mas os completos, os que já são maduros, os quais, em razão do costume, a maneira de ter vivida na palavra, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. A força da alma que vem através da palavra de Deus resulta em vitória sobre o inimigo. Possuir a verdade divina é possuir força divina. Os crentes que vivam da palavra de Deus são pobres perspectivas para o diabo. Mas os crentes que não vivam pela palavra são boas perspectivas. Ele pode atacar e vencer. Quem é você? Que tipo de crente? Voltando para 1 João. João, capítulo, deixa eu ver. Primeiro João 3,8. Temos ainda 5 minutos. 1 João 3,8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Pratica aqui, lembra, tem a ideia de continuar, viva contínua nisso. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto,
o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. O efeito da obra de Cristo na cruz foi que ele poderia quebrar e anular as obras do diabo. Se um homem se recusa a aproveitar os efeitos da obra de Cristo no Calvário, ele continua no pecado e deve esperar pagar suas consequências, rejeitando a salvação. A obra de Cristo é mais do que uma contrapartida das obras de Satanás. O ministério público do nosso Senhor começou com um poderoso triunfo sobre o diabo. Lembra em Mateus capítulo 4, quando Jesus estava no deserto, foi tentado. E o diabo usou 3 tentações. O desejo de fé, e soberba da vida. Cristo venceu. O diabo tinha que fugir. Nós não vamos ler por causa do tempo. Cristo continuou com repetidas vitórias, expulsando demônios dos corpos dos homens, mulheres, crianças. Em todos esses encontros, Cristo provou pessoalmente que era superior a Satanás. Mas foi por meio de sua morte e ressurreição que a vitória total e final foi conquistada contra o nosso adversário e nosso acusador, o Satanás. Pelo sangue de sua cruz, Cristo pagou a penalidade total pelo pecado, tornando possível para os pecadores uma forma de escapar do seu arqui-inimigo. E vimos 1 João capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, sois de Deus, e já os vencestes, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. As perspectivas de Satanás contra o crente fiel são fracas. O crente não fiel, outra coisa, mas as perspectivas de Satanás contra o crente que demonstra fidelidade ao seu Salvador, as perspectivas de Satanás são fracas. Não por qualquer força que nós temos em nós mesmos, no meu próprio ser, no seu próprio ser, mas pela grandeza e poder daquele que habita em nós. Quem é esse? O Espírito Santo. Notamos aqui que existem duas forças sobrenaturais. Cada uma pessoa. Aquele que está em você, aquele que está em nós, e aquele que está no mundo. Então encontramos 2 espíritos. 1 João 3,24. 3,24 nós lemos: e aquele que guarda os seus mandamentos nele está, e ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. O Espírito que nos tem dado. E tem também o Espírito do erro, capítulo 4, versículo 6.
nós somos de Deus, aquele que conhece o Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Deus, o Espírito Santo, é maior que Satanás. Sendo que o vencedor habita em nós, em mim, em vós, podemos ser vitoriosos sobre as forças do mal que nos cercam. Porque estamos enfrentando sempre. A batalha foi travada e vencida, portanto, a base e a garantia da nossa vitória está na vitória de Cristo por nós. Ele é forte. E nós somos, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Citei Efésios 3:16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então vamos terminar aqui hoje, nessa momento. Então aqui